a gente está desde 1780 na carne na Hungria. Uau. O que acontece é que minha família é Braun, originalmente veio da Alemanha, e na época de 1780 teve uma imigração da Alemanha para a Hungria, e o que a gente levantou, que na época das corporações de ofício, você estudava, fazia uma avaliação, uma prova, para você ser diplomado mestre açougueiro. E para você ser diplomado mestre açougueiro, você precisava saber criar o animal, abater, carnear, né, que a gente fala, descorar, desossar, cortar, preparar a carne, preparar a linguiça, preparar o churrasco, para você poder ser diplomado mestre açougueiro. Então a gente conseguiu levantar diplomas ou históricos lá de trás. E meu pai, quando esteve na Hungria alguns anos atrás, levantou o primeiro registro da empresa da família na Hungria, na cidade de Calo, em 1808. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Vou começar primeiro contando um pouco do lado da minha mãe. Nós somos de família judaica e meus avós, por parte de mãe, vieram da Polônia. Tiveram na Segunda Guerra Mundial, perderam tudo, perderam a família. Tanto meu avô como minha avó tiveram em Auschwitz, por parte de mãe. Sobreviveram por uma casualidade, uma fatalidade, como a história da maioria dos sobreviventes. E é um pouco da tradição, depois da Segunda Guerra Mundial, senso de sobrevivência. Minha avó tem duas irmãs, tinha duas irmãs que também sobreviveram, e cada uma das irmãs decidiram, as três decidiram, uma vem para o Brasil, uma vai para a Argentina e uma vai para Israel, que é também uma forma de sobreviver. Se algum lugar tiver algum problema, você tem um plano B e um plano C. Então isso está muito enraizado na cultura judaica, você sempre pensar no seu plano B, no seu plano C. Por parte de pai, que é essa história da carne, né? A gente conseguiu levantar historicamente que a gente está desde 1780 na carne na Hungria. Uau. O que acontece é que minha família é Braun, originalmente veio da Alemanha, e na época de 1780 teve uma imigração da Alemanha para a Hungria, e o que a gente levantou, que na época das corporações de ofício, você estudava, fazia uma avaliação, uma prova, para você ser diplomado mestre açougueiro. E para você ser diplomado mestre açougueiro, você precisava saber criar o animal, abater, carnear, né, que a gente fala, descorar, desossar, cortar, preparar a carne, preparar a linguiça, preparar o churrasco, para você poder ser diplomado mestre açougueiro. Então a gente conseguiu levantar diplomas ou históricos lá de trás. E meu pai, quando esteve na Hungria alguns anos atrás, levantou o primeiro registro da empresa da família na Hungria, na cidade de Calo, em 1808. Então em 1808 já estava registrado a empresa de carne na família na Hungria. Então já tinha frigorífico, né? Você fala, mas como que tinha frigorífico naquela época? Você não tinha tecnologia de refrigeração, esse tipo de coisa, né? E eu perguntei pro meu pai, mas como que fazia para ter refrigeração? Ele falou que você tinha aqueles espaços no porão, né, dentro da indústria, dentro do açougue, e embaixo você tinha os espaços lá para baixo que era meio que refrigerado, né, porque era lá embaixo, na Europa tem muito, quando você conserva vinho também assim, e eles separavam um pouco de neve da época, punham ali e aquela neve durava pro verão. Então punha um pouco de neve e aquela neve ia ficando ali, ia conservando também na época do verão, ela ia mantendo um pouco da refrigeração o máximo possível. Eu achei que era muito pelo sal também. A salga também é uma outra forma de conservação, mas isso é um pouco mais antigamente, até um pouco da tradição da carne kasher, por exemplo, ela vem muito da carne salgada, você tira o sangue, salga, que é uma forma de conservação. Então, voltando um pouco aqui para a nossa história, a família veio na Hungria em Calo, depois tocaram a operação até a época da Primeira Guerra Mundial. Meu avô se alistou no exército húngaro e foi soldado até 42, quando veio a Hungria aliada dos alemães. Meu avô teve que dar baixa como judeu, não poderia estar no exército húngaro. E aí meu avô foi preso
na Segunda Guerra Mundial e foi para o campo de concentração. Fugiu do campo de concentração e fugiu para a Rússia para lutar junto com os russos contra os alemães. Então, se alistou na Rússia como partisano e ficou na Rússia até o pós-guerra. No pós-guerra, ele veio junto com os russos de volta para a Hungria. Quando chegou na Hungria, ele foi na cidade que ele estava originalmente, né, em Calo, e o frigorífico estava dinamitado. Foi dinamitado na Segunda Guerra Mundial. Tudo que ele tinha, qualquer bem que tinha ainda remanescente, tinha sido dinamitado. Então, perderam tudo, tentaram reativar a operação e aí foram para Budapeste e começaram o negócio de carne em Budapeste. E aí, nesse momento, ficaram até 56, quando teve a Revolução Comunista. E nesse momento, meu avô tinha lutado contra os russos na Revolução Comunista. E aí, depois da Revolução Comunista, meu avô foi preso novamente e ficou preso por ter lutado contra o regime naquele momento. Aí ficou mais, talvez, 9 meses ou 1 ano, meu pai conta, numa colônia penal em trabalhos forçados. Quando saiu, meu pai já era nascido. Meu pai nasceu em 49, no pós-guerra. Em 56 tinha 11 anos, 57 tinha 12 anos. E aí meu avô falou, não tem mais nada nesse país. E aí a agência judaica estava ajudando a emigrar para o Brasil. Então, auxiliavam o pessoal que queria sair do país. A agência judaica ajudava a sair e a receber no país, às vezes Argentina, às vezes Brasil, como a história de muitos imigrantes que a gente tem aí, e também imigrantes judeus. Então, começaram no Brasil. Meu pai conta que quando chegaram no Brasil, chegou com $86 no bolso, bateram a carteira do meu avô no Porto de Santos, e assim começou a história no Brasil. Coitado, ele foi perdendo tudo muitas vezes. Então, é essa a história quando ele começou. Aí, quando chegaram no Brasil, meu pai teve que parar de estudar. Meu avô só sabia trabalhar com carne, foi trabalhar com carne num açougue, e meu pai era um entregador ciclista, fazia um pouco de tudo, com 11, 12 anos de idade, dentro do açougue, junto com meu avô. A agência judaica, de novo, ajudou meu pai, meu avô na época, com dinheiro, emprestando dinheiro para ele ir buscar e eventualmente comprar um açougue, começar uma operação nova, começar um negócio novo. E meu avô, na época, com um pouco dinheiro que ele tinha emprestado da agência judaica, falou, vou comprar um açougue, e chamou um amigo dele que já estava no Brasil. Aí a Ventura pediu para contar uma história interessante. Então chamou um amigo dele que já estava no Brasil há mais tempo, também conterrâneo, para dar uma olhada num açougue, o que ele achava, dar uma opinião. E aí esse amigo do meu avô falou para ele, acho que não é para você esse açougue e tal, não sei o quê. E aí ele desistiu, ele foi lá e comprou aquele açougue. Então, essa é um pouco da história de como começamos no Brasil. Aí meu avô conseguiu comprar o primeiro açougue dele na Aclimação, operou o açougue na Aclimação durante... chegou no Brasil em 1960, meu pai contou que até 64 operou esse açougue, comprou uma segunda unidade em 64, aí já na Oscar Freire com Arthur de Azevedo, né? Comprou um ponto ali para operar um outro açougue, e meu pai começou a operar trabalhar com esse açougue, já com 15 anos tinha um açougue dele. Então meu avô trabalhava no açougue e meu pai no outro açougue, já tocando com 15 anos o açougue dele. A liderança no negócio familiar. Então começamos, primeiro açougue no Brasil em 1960, o segundo açougue em 64, em 72 já comprou uma unidade um pouco maior, que começou a atender o B2B. E aí estava conversando um pouco com meu pai, para lembrar um pouco das origens, como é que foi esse processo todo, e ele contou que 3 dias depois que eles compraram essa unidade maior, o meu avô foi baleado num assalto, no açougue, nesse açougue na Aclimação. Tinha sido 3 assaltantes, meu avô foi atrás dele com a faca na mão, e aí deram um tiro nele no peito, não morreu, mas meio que parou pro negócio, e meu pai assumiu o negócio já um pouco maior, com 23 anos de idade.
Então essa foi um pouco da história, como começou. Foi quando meu pai estava começando também na USP, Administração de Empresas. E em 75 nasceu essa beleza que fala com vocês. Opa, Querido. E eu já fui andando na formatura do meu pai na USP. Olha que Então, lindo. meu pai com 75, meu pai se formou, deve ter se formado em 76, alguma coisa assim, 77. Eu já fui andando na formatura dele. Mas ainda assim, foi uma infância relativamente simples. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. Eu me lembro do meu pai chegando com cheiro de carne, aquele cheiro de açougue todo dia em casa. No domingo a gente esperava meu pai chegar, fechar o açougue para chegar. Eu via meu pai no domingo à tarde com aquele cheiro de açougue que ele vinha em casa. Então, aquela sensação, aquela memória que a gente tem, né, de esperar o pai chegar. Então, era uma vida relativamente simples que a gente tinha. O pai trabalhava de domingo a domingo. E sou mais velho, sou primogênito. A minha irmã Thaís tem 2 anos a menos, de 77, eu sou de 75. E o Phil, meu irmão mais novo, de 82, tem 7 anos de diferença. Então, a gente acabou crescendo uma família bacana, bem, mas uma vida relativamente simples, até que meu pai teve uma outra oportunidade de crescer de novo e em 85 acabou comprando uma unidade bem maior, que é hoje nossa planta de produção hoje em São Paulo, que é praticamente um quarteirão na Vila Leopoldina. Compramos lá em 85 e em 86 veio o Plano Cruzado, o Sarney. e aí que tinha tabelamento de Aí, preços. tabelamento de preços, aquela loucura, Teve falta de comida em todos os supermercados. quem vai lembrar, aquela... Fiscal do Sarney, né? Fiscal do Sarney, mas você tinha... sumiu o boi no pasto, né? Aquela história de falta de carne, não tinha boi no pasto, vida completamente diferente. E aí um dia um amigo do meu pai, é uma fase que eu já lembro, né? Já tinha 11 para 12 anos nessa época, então é uma fase que eu já lembro bem. Um dia ligaram pro meu pai e falou: como é que você comprou a unidade agora, essa unidade nova, como é que tá aí? Falou: tá tudo desligado. Falou: liga as câmeras, liga a câmera fria. Ele foi lá, ligou a câmera fria. O que eu vou fazer com essa... E começou a chegar carreta de carne para ele. Guarda, estoca aí. Oportunidade, guarda, estoca. Então, que todo mundo sumiu com os não produtos. tinha carne, não porque tinha produto. Porque estavam os preços tabelados e não queria Não tinha perder produto. dinheiro. De repente, ele tava com a câmera lotada. Operação lotada, onde não tinha carne. Aí você imagina aquela loucura, né? Filas e filas, que fazia 2 quarteirões de fila para entrar, para comprar carne, porque não tinha. E a gente com o estoque lotado, porque um padrinho do meu pai, um amigo do meu pai, pegou e falou: enche as câmeras, vai chegar carne para você. Então, de repente, tinha muita carne. E ninguém tinha carne. Então, começou a se vender carne adoidado, tudo no dinheiro. Então, foi um momento super louco. Aí o Ventura falou: pô, conta alguma outra história interessante, né, da sua vida. Então, eu lembro que eu estava chegando da escola, minha mãe me buscou no colégio nessa época, eu tinha 11 para 12 anos, e a gente foi entrar no frigorífico, de repente o frigorífico está cercado. Polícia, jornalista, helicóptero, tudo, Jornal Nacional. O que está acontecendo, né? Não tem carne, de repente, como que tem carne? Aquela fila de gente para entrar, para comprar carne. Mas tá aqui, tá vendendo, tá normal. De repente, meu pai não sabe de onde nem porquê. Ligou um fiscal do Sarney. Ligou um comandante e falou: você tá com problema na operação? Tô. Quem que é o chefe que tá comandando essa operação? É o capitão tal, o comandante tal, não sei o quê. Deixa eu falar com ele. Pois não? Sim, senhor. Desmobilizou a operação, todo mundo foi embora e acabou. E vida que segue. Seu pai tinha bons amigos, pelo Não visto. sabe, nunca soube quem ligou, quem que era que estava no outro lado, no outro lado. Mas nessa época, como ele tinha muita carne, muita gente
fornecia carne para a Secretaria da Fazenda, fornecia carne para o restaurante da Receita Federal, porque estava com carne em São Paulo e ninguém tinha carne. Mas foi uma época que a gente conseguiu mudar um pouco o patamar de vida e passamos a ter uma vida um pouco melhor. E aí a gente passou a ser uma empresa já num outro porte. E aí crescemos de fato como negócio. Então, esse é um pouco da história. Tem muita história, Rod. Tô vendo, ainda tô lá na Rússia, seu avô, lutando a favor dos russos, depois contra os russos. É muita história. A gente sente, né, Rossano, o quão forte é esse impacto da migração do seu avô, né? Assim, se olhar seus antepassados, aonde você se inspira mais hoje na sua vida, né? Depois a gente já volta um pouquinho pro negócio, mas além do seu pai, que trabalhou junto com ele, né? Onde vem muito a sua força, a sua inspiração? Eu acho que é tradição, a família, é uma empresa familiar até hoje, e a cultura e a tradição judaica. Isso, a gente sempre foi muito incentivado ao estudo, aos valores de família, e ao trabalho. Então, meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Então, contei para a Rossana que eu estava com 16 anos, tinha que tomar uma decisão o que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? Então, com 16 anos, imagina você escolher que faculdade você vai fazer, o que você vai fazer, porque eu sou de dezembro, do final do ano eu sou. Então, eu fui prestar vestibular, a primeira fase do vestibular eu pensei com 16 anos. E aí eu sou de dezembro, a segunda fase já prestei com 17 e fiz meu primeiro ano da faculdade inteiro com 17. E meu pai me falou, se você entrar na USP, eu te dou um carro para você poder trabalhar. Porque eu quero que você entre na faculdade e já venha trabalhar. Então, eu fui meio que direcionado um pouco para seguir um pouco a tradição, né? De 240 anos de carne na família e seguir um pouco os passos do meu pai, que eu sempre admirei muito, como força e como trabalho, e como empresário, empreendedor, que fez nosso negócio, começou com muito sofrimento na família toda e chegou num negócio hoje bacana. Como é que é o negócio hoje? Assim, como está estruturado o negócio? Hoje a gente tem uma operação, a gente tinha 2 unidades em São Paulo, né? Centralizamos tudo numa unidade só dentro de São Paulo. Hoje na operação, meu pai ainda é atuante, apesar de que está tirando um pouco o pé. E eu divido hoje a gestão com o meu irmão. E a gente tem todas as áreas hoje profissionalizadas. Então a gente já tem hoje equipe que nos auxilia para poder galgar todas as áreas e todos o que a gente faz e os crescimentos e os desenvolvimentos todos que a gente tem como negócio e como empresa. Então eu contei um pouco da história da empresa e como que a gente chegou, como a gente começou, e aí tem um pouco da trajetória da personalidade jurídica, né, que tem uma características próprias, né, como personalidade. Então você tem toda uma história de altos e baixos e de vida empresarial que o nosso negócio traz em todas as vertentes e nas verticais todas que a gente acabou desenvolvendo e nos crescimentos que a gente acabou se projetando da indústria para frente, para crescer de alguma outra forma, algum momento da indústria para trás, então indo para abate, para o campo, então a gente acaba circulando um pouco por todas as áreas. Crescimento e inovação no setor de carnes. Se a gente for ver um pouco dessa história que eu estou contando para vocês, a gente acaba entrando e a gente entendeu que a gente é muito mais hoje, não só um fornecedor de produto ou de proteína, e a gente entende que o que está no nosso DNA e no nosso negócio a gente traz uma solução. A solução que eu digo é que a gente entende a necessidade de cada cliente e traz uma solução customizada para ele. Então, o que aconteceu? Respondendo um pouco a sua pergunta.
A gente estava para o restaurante comercial, de repente a gente começou a desenvolver um trabalho para a alta gastronomia. Quando você fala em alta gastronomia, ele quer o mesmo produto, carne é carne, quer picanha também quer picanha, o outro quer contrafilé também quer contrafilé, só que ele quer um contrafilé com uma qualidade diferente. Como é que você tem uma qualidade diferente? Ou no corte ou na origem da matéria-prima. E aí entra um pouco na seleção genética, na classificação de matéria-prima, e aí é um pouco do que vai... que a gente estava conversando um pouco antes, né, Rosana, de evolução genética. O Brasil é um país tropical. Basicamente, o que a gente tinha no Brasil por muitos anos é o Nelore, que é um animal zebuíno, que vai bem para o nosso clima. Que é o dia a dia, né? Que vai bem para o nosso clima. E, de repente, o que você quer para alta gastronomia, ou o que você quer para... um varejo diferenciado, uma carne com a melhor qualidade em maciez, em suculência, ele é um animal britânico, é um animal de Angus, ou um Hereford, ou alguns cruzamentos de raças, que vai entregar o mesmo produto, mas com matérias-primas diferentes. Então, o que a gente fez dentro do frigorífico BB foi entender a solução para cada cliente e trazer para ele uma solução pronta para que ele possa atender cada um dos nichos, segmentos que ele atende. Então, se é um restaurante que tem um target de preço, nós vamos entregar um produto de qualidade, mas com target de preço mais acessível, com matéria-prima acessível. Um restaurante diferenciado vai entregar uma carne com uma suculência, um marmoreio, esse tipo de coisa. Então, criamos uma marca separada, então a BB com marca institucional, que atende ao mercado como um todo, e a Bassar, que a gente criou para entregar esse produto com origem diferenciada, com uma qualidade superior, mais premium. Então, diferenciamos como marca. E na seleção na marca, ela só vai aceitar algumas características específicas. E dentro dessas características, o que acontece? A gente vai tendo os níveis de classificação. Porque mesmo no Nelore, você tem Nelore primeiro preço, Nelore com preço intermediário, Nelore com preços superiores, com qualidade superior. E também você vai acontecer a mesma coisa com Angus, ou com Hereford, ou até um Wagyu. Você vai ter um Angus que é Angus, mas nem por isso ele é diferenciado. Você vai ter um Angus que teve um cuidado, um tratamento uma seleção genética diferenciada, e também teve um manejo diferenciado, uma alimentação diferenciada. Então a gente tem hoje alguns trabalhos que a gente faz dentro da nossa estrutura. O que era a carne de primeira e de segunda? Porque hoje a gente tem todos os cortes que a gente jamais imaginava. Skirt steak, tomahawk, Denver e vários outros cortes. Então, tem uma evolução de produtos também, né, nisso, né? Isso está muito ligado também com a qualidade de matéria-prima. Então, de novo, a gente tinha carne primeira e segunda porque era uma carne... O traseiro do boi era chamado de carne de primeira, que é uma carne que acaba ficando mais macia, e o dianteiro era carne de segunda porque era uma carne menos macia, que às vezes não servia para churrasco, tinha que ser uma carne de longa cocção, falando no Nelore. Quando você começa a entrar em raças britânicas, que é um animal que entrega mais maciez, mais suculência, principalmente se você tiver um cuidado na alimentação por toda o tempo desse animal, você vai ter carnes muito boas, se não até melhores, que se faz com a carne que antigamente era no Nelore era carne de segunda. Você vai ter uma carne para churrasco que vai ser super apreciada, se não mais do que a nossa tão conhecida picanha, né? Por que a picanha é tão conhecida e é a paixão nacional no Brasil? A minha leitura é que a única carne que era melhor ou menos pior naquele momento para fazer churrasco no nosso gado tradicional brasileiro era a picanha. Porque os outros cortes, o risco de ter uma carne dura era muito grande. O contrafilé, um bife chorizo, um bife ancho, que é maravilhoso, que é um corte do contrafilé, a chance dele ficar dura no churrasco era muito grande. A picanha era a chance... Então, acostumou-se o brasileiro a comer picanha.
Mas não é a melhor carne. Tanto que você vai nos Estados Unidos, ninguém come picanha. Você vai na Argentina, a picanha é para mandar para os brasileiros. O argentino não come picanha. É mais o bacio, né? A fraldinha. É isso, porque são carnes muito melhores. Diferente. Quando você tem um animal de qualidade que entrega. Então, e essa qualidade mudou, assim, quando você está falando? Porque eu trabalhei na Monsanto e eu me lembro de toda a transformação genética, o quanto impactou nas sementes. Exato. E na criação animal também impactou muito. Você teve uma evolução, o que por muitos anos não se mudou nada, talvez o que fazia até meados dos anos 70, né? O que se fazia na carne era a mesma coisa que se fazia 200 anos atrás. Foi muito pouca evolução tecnológica. Então, o que nós tivemos de evolução tecnológica, inicialmente foi em refrigeração, conservação, depois embalagens, que você teve uma evolução enorme. E ainda continua, né? E ainda continua, que você foi ganhando shelf life, né? Vida de prateleira, o produto, o método de conservação, que é a garantia, a segurança do alimento é muito maior. Então, começou-se a evolução tecnológica em refrigeração e embalagem, e depois foi para o campo, com a tecnificação muito grande das fazendas do campo. Hoje o Brasil é disparado, as fazendas são super tecnificadas, o agro do Brasil está bombando, e a agropecuária bombando junto com todo o agro, né, todo esse negócio. E junto com isso também veio a seleção genética. Você conseguiu fazer, de certa forma, animais de raças britânicas se adaptarem ao Brasil por conta do clima. Então, animais que eram muito acostumados ao clima muito frio, hoje você tem animais de raça britânica no centro-oeste do Brasil. Então, você faz cruzamento de raça para dar um pouco de rusticidade e manter algumas características que você quer trazer de qualidade de carne para esse gado. Então, você consegue ter essas características e isso tem evoluído e crescido cada vez mais. Depois você vai tendo muita evolução também em alimentação desses animais para conseguir fazer com que eles convertam, né, em peso e ganhem peso cada vez mais rápido. Com isso você vai encurtando o ciclo e aí você vai tendo mais eficiência no negócio, o negócio vai tendo indicadores econômicos mais interessantes e evoluindo e tendo preços mais competitivos, porque você vai diminuindo o ciclo, que era muito longo na carne bovina. A carne suína já é um ciclo mais curto e o frango bem mais curto. E o frango e o suíno evoluíram muito mais rápido do que o bovino. O bovino teve uma evolução mais recente em genética e toda a cadeia nesse sentido. A gente já está chegando ao fim, né, Rod? Muito obrigada por ter vindo conosco. Foi sempre um prazer. Já é um prazer compartilhar a mesa com você, compartilhar o podcast ainda melhor, viu? Conhecer mais dessa história que eu pessoalmente não sabia que vinha de tão longa data, né? E para todos os convidados que vêm aqui no podcast, a gente dá um livro de presente. Eu separei para você esse livro que diz O Mesmo de Sempre. Um guia para o que não muda nunca, do Morgan House. E eu acho que uma das coisas que ele fala aqui no livro é que, em vez de tentar prever as grandes mudanças que a tecnologia e o progresso nos reservam e criar planos mirabolantes para tirar proveito delas, é mais sensato olhar para o que permanece sempre igual, o comportamento humano. Então, você que tem uma trajetória de tão longa, familiar, que preve a você, na sua família, com o seu irmão e para sempre, né? Então, bom conhecer o humano de trás de cada um de nós e como poder trabalhar sempre bem esse comportamento. E o Rod pode estar aqui, né? Porque o mesmo de sempre, tenho certeza que daqui 100 anos a gente está comendo carne ou fazendo churrasco, né, Rod? Vai estar lá, assim, né? Seja. Eu vou dizer duas coisas, tá? Obrigado, Rossano. Obrigado, Ventura. Eu aprendi duas coisas, tá? Primeiro que faça o simples, faça bem feito, e principalmente a pandemia me fez pensar muita coisa e eu entendi que em algum momento
eu estava sendo um human doing. Então, eu percebi que eu devia ser mais um human being. Né? Deixar de ser... Eu estava meio que no automático, vindo no automático, trabalhando, fazendo no nosso dia a dia, e eu perdi um pouco, não estava vivendo o sentimento, né? O human being de ser, estar com as pessoas. Então, acho que aprender com as pessoas é algo que eu pouco explorava e passei a entender, principalmente na reflexão, quando você mudou aí O chip. o chip. Acho que se tem alguma coisa que você tira positivo daquele momento que a gente passou, foi esse para mim. Então, o valor das relações. O sentimento, você sentir realmente e ser, não só fazer e estar, né? É verdade. Não, muito bonito isso. Obrigada, viu, Rod? Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.